Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós iremos para a aula número 18 do 8º ano. E o tema da nossa aula é Era Napoleônica. Nós estudaremos sobre o consulado e as suas características. Para isso, nós temos alguns objetivos que serão atingidos por vocês ao final desta aula. Definir o golpe do 18 Brumário como responsável por colocar Napoleão no poder. Identificar as fases do governo de Napoleão, com ênfase no consulado. Descrever as ações de Napoleão no consulado, nas áreas de economia, educação e direito. E determinar a coroação de Napoleão como símbolo da separação do Estado com a Igreja. Antes de mais nada, armas em mãos. Peguem o livro, caderno, lápis, caneta e borracha. Por quê? Para fazer as anotações desta aula e também o livro para consultar algumas informações que de repente nesta aula não sejam suficientes para dar conta de todas as dúvidas que você tem em relação a esse assunto. Por isso, importantíssimo manter todo esse material em ordem. Agora sim podemos iniciar a Era Napoleônica. Foram 10 anos da Revolução Francesa, ou seja, de 1789 a 1799. O país enfrentava sérias dificuldades internas. Lembrem daquelas brigas, aqueles perrengues que a França estava enfrentando em relação aos partidos políticos, entre outras situações. Os recursos financeiros da França estavam acabando. Uma grande crise econômica empobrecia também a população e dificultava o desenvolvimento comercial e a retomada da produção. Como organizar essa bagunça que estava na França? Embora uma luta válida de um povo que estava sofrendo com algumas ações por parte principalmente da nobreza, mas ainda haviam esses problemas socioeconômicos que a França estava enfrentando. O que vai acontecer? O diretório vai assumir o poder da França em 1795 e era controlado por uma grande burguesia de financistas, corruptos e especuladores. Por isso o governo tinha dificuldade de afirmar sua autoridade perante ao povo. De um lado, nós tínhamos os jacobinos que pressionavam por reformas sociais, lembrem-se, jacobinos de esquerda mais radicais. Do outro lado, nós tínhamos os partidários da monarquia que buscavam reconquistar o poder da França. E no plano externo ainda, então isso tudo estávamos vivendo dentro da França, mas no plano externo, havia os conflitos contra os vizinhos europeus que estavam prosseguindo e esgotando as finanças do Estado, ainda gerando um clima assim de incertezas no país. Foi a partir desse cenário, desse contexto todo, que o jovem general Napoleão Bonaparte começa a ganhar popularidade, tá? Ele começa a ser mais conhecido, mais visto pelos franceses. Como Napoleão era muito popular por suas conquistas, porque era um líder ali do exército, em 1799 ele acabou dando um golpe de estado chamado 18 Brumário, instalando um novo governo na França, o chamado consulado. Ele era o líder eram 3 pessoas que comandavam a França, 3 cônsules, mas ele era o mais importante perante os outros. Napoleão, a Era Napoleônica, ela teve a duração de 15 anos, de 1799 a 1815, e ainda pode ser dividida em 2 períodos. O consulado, que iremos estudar hoje, na sequência, 1799 a 1804, e o Império, de 1804 a 1815. Uma constituição que foi votada às pressas é que instituiu o consulado. Então, era um governo exercido por 3 cônsules, mas o poder de fato cabia ao primeiro, de quem se tratava o primeiro? Napoleão Bonaparte.
A nova Constituição, então, ela manteve o regime republicano, mas ela deu enormes poderes a Napoleão. Ou seja, no fim, ele podia propor leis, declarar guerra, firmar a paz, entre outras ações. Basicamente, Napoleão Bonaparte tinha o poder absoluto em mãos. Quais foram as primeiras ações de Napoleão no poder? Ele mandou prender os seus adversários, instituiu ainda a censura à imprensa, então os jornais só podiam publicar o que ele permitia e ainda eram obrigados a fazer uma propaganda dos atos positivos de tudo o que fazia o primeiro cônsul, Napoleão. Outra construção, outra ação do seu governo. Estão vendo ali o Arco do Triunfo? Ele foi construído em 1806 e é o maior monumento de autopromoção ali da França. Então percebam, a centralização do Arco do Triunfo era uma forma de mostrar o grande poder que ele exercia na França. Olha tudo que ele conseguiu fazer. É aquela mesma história lá dos faraós no Egito com a construção das pirâmides. Aqui o Arco do Triunfo para Napoleão. Quais foram as ações dele na economia? Então, as medidas melhoraram a economia francesa, favorecendo camponeses, trabalhadores urbanos e também a burguesia. Quais são essas ações? Ele legalizou a distribuição de terras feita a milhões de camponeses. Aí entra a questão da reforma agrária, uma redistribuição de terras. Mandou drenar pântanos, construir estradas e também pontes. Por quê? Porque elas facilitavam o transporte, diminuindo assim o preço dos alimentos vendidos nas cidades, o que vai ajudar os trabalhadores urbanos. E ainda criou o Banco da França. Por ele, controlava a emissão de papel moeda e ainda emprestava dinheiro à indústria e ao comércio. De certa forma, estava ajudando a burguesia por meio desta ação. Então, ele está tentando articular com todos os setores para que eles tenham essa gratidão, que eles aceitem as ações de Napoleão e tudo comece a fluir na França. As ações na área educacional. O acesso à educação foi ampliado para promover, então, uma unidade nacional e disciplinar a população aos interesses do Estado. Era importante que eles conhecessem o mínimo possível. O governo criou, então, escolas de ensino fundamental nas maiores cidades. O intuito era ter cidadãos, assim, pelo menos letrados. Não que eles viessem a questionar as ideias de Napoleão. Não entendo uma educação que busca o conhecer, entender, questionar e interpretar. Mas é meio que o beabá. Fazer as 4 operações, ler, escrever, entender o que está ali na mensagem, embora as mensagens, como a gente viu, eram censuradas. Uma escola ainda foi criada na capital, em Paris, para a formação de professores, incentivou o ensino humanístico e técnico profissional. Então, basicamente, preparar mão de obra para funcionamento das empresas, das indústrias, do Estado em si. As ações de Napoleão na área do direito. Então, ele criou o Código Civil, também conhecido como Código Napoleônico, o qual ainda serviu de modelo para diversos países, inclusive para o Brasil. Entre os principais itens estão os seguintes: a abolição dos privilégios do clero e da nobreza. Então, se ele era isento de algum imposto, agora tem que pagar. Proteção ao direito à propriedade privada, de certa forma, era para puxar um pouquinho da brasa para os burgueses. Separação do casamento civil e do religioso é uma forma de dizer: o Estado é responsável para o civil, a igreja ou o religioso, mas os dois não são estritamente ligados, não precisa acontecer os dois, tá? E igualdade de todos perante a lei. Ninguém vai ser
privilegiado, ninguém será privilegiado pelo fato de ter um sobrenome nobre ou não. O Código Napoleônico, na verdade, também proibia sindicatos e as greves, e ainda mantinha a mulher como submissa ao marido. Sacanagem, né? Ó, o Zezinho tá bravo por conta disso, e eu concordo com ele. Com a popularidade elevada, Bonaparte promoveu então um plebiscito. Plebiscito é uma consulta ao povo no ano de 1802 e conseguiu o título de cônsul vitalício, ou seja, ele ia liderar a França como cônsul principal ali por toda a vida e ainda poderia indicar o seu sucessor. 2 anos depois, 1804, por meio do novo plebiscito, Napoleão foi aclamado imperador dos franceses. E em 2 de dezembro de 1804, ele é coroado. O consulado, então, dava lugar ao Império, que é a segunda fase da era napoleônica. Em 2 de dezembro de 1804, Napoleão ele foi consagrado imperador na Catedral de Notre-Dame, em Paris. No evento, como está na imagem ao lado, ele toma a coroa das mãos do arcebispo de Reims e coloca em sua cabeça, representando a independência do Estado em relação à igreja. Mas nesta imagem, nesse quadro de Davi ali, ele está com a coroa em mãos, colocando na sua esposa, a Josefina. Por quê? Era uma forma de não representar ele de forma... uma maneira de representá-lo, de forma que não ficasse tão impetuoso, tão austero, tão assim superior, tá? É uma forma de dizer que ele tinha o poder, mas ainda ele estava colocando ali na sua mulher. Era uma maneira de deixar registrado o acontecimento, mas de não ficar tão, elevar tanto a moral do Napoleão. Tá? Por isso que ele é representado desta maneira nesta obra, mas na realidade, no momento, ele tira a coroa e ele mesmo coloca, porque era comum na época o arcebispo coroar os reis, mas nesse momento ele se autocoroou dizendo: é eu que mando, a igreja não tem relação nenhuma com o meu poder. O compositor Beethoven, um dos mais conhecidos assim, ele chegou a fazer uma das suas obras, a Sinfonia número 3, em homenagem a Napoleão. Para ele, o Napoleão era um homem que melhor representava as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, herdados da Revolução Francesa. Mas quando ele soube que o Napoleão tirou a coroa das mãos do arcebispo e se autocoroou, ele ficou muito decepcionado e até acabou rasgando essa sinfonia, essa letra dessa música, né? Porque ele disse, pronto, mais ou menos aquela história, subiu para a cabeça o poder, não vale a pena fazer tudo isso, não é o cara que está representando de fato esses ideais que foram herdados da Revolução Francesa. Na próxima aula, agora, iremos compreender um pouquinho mais sobre o Império Napoleônico, que é a segunda fase da era napoleônica, essa era composta de 15 anos. Vamos entender quais foram as outras ações de Napoleão no poder. Agora sim, nós vamos para a atividade. Atividade é esta que tem por objetivo fazer com que vocês se autoavaliem quanto aos assuntos tratados aqui, para ver se realmente vocês compreenderam, preciso estudar mais, para ver se vocês fixaram essas informações ou precisam de mais um tempinho para uma releitura, rever a aula de hoje, ou então buscar informações em outros sites, outros livros, outros vídeos e assim por diante. Vamos para a atividade, bons estudos a todos, até uma próxima, tchau!